Olá, eu vou mostrar agora o nosso checkpoint de Python, que é o do Docker Manager. Bom, aqui a gente já consegue ver que o servidor de Docker está ativo e está rodando. Então eu vou subir uma imagem aqui do Ubuntu padrão. Ela já está rodando aqui. Bom, agora vindo aqui para o nosso programa, nós temos essas opções com alguns inputs de usuários. Então, o 1 aqui a gente pode listar. Então aqui ele vai falar, né, os IDs que estão rodando, os containers que estão rodando. O 2 a gente consegue criar um container. Então aqui sei lá, a gente pode colocar uma imagem do Ubuntu padrão. E aqui ele fala, container criado, e nos fala o ID. Bom, aqui se a gente quiser parar um container, né, a gente digita 4 e coloca o ID. Espera um pouco porque ele demora um pouquinho para parar, né, o processo inteiro. E bom, aqui ele já nos diz, né, que o container tal, ele foi parado com sucesso. Aqui a gente reinicia, então a gente novamente colocamos o ID e aqui ele nos diz que o container foi reiniciado com sucesso. Bom, eu vou pular esses dois números aqui porque eles servem para matar, e enquanto isso eu vou mostrando as outras funcionalidades. Bom, o 8 ele vai listar alguns processos do container, então eu posso jogar o ID aqui e ele vai nos listar. Então a gente tem o PID, a gente tem o uso de memória, o uso de CPU. O 9 a gente vai colocar os logs, e aqui ele nos diz que a gente está usando como o root, usando o ID, né? Que no caso é o ID do nosso server aqui, esse mesmo. Bom, usando o 10, ele vai listar algumas imagens pra gente. Dá pra ver que ele está criptografado e ele nos diz a imagem, né, que é o Ubuntu, a padrão. Bom, o 11 a gente pode remover, né, a imagem. Então, por exemplo, posso pegar aqui, né, o ID. Jogar aqui. No caso, ela está criptografada. Então a gente não vai conseguir remover a imagem. Mas a gente, por exemplo, consegue obter as informações do sistema. Se a gente colocar o 13 aqui, a gente consegue ver o servidor do Docker, que ele está acessível, então a gente pode subir para container. O 14, a gente consegue ver alguns dados, né, de uso. Então se a gente jogar o ID aqui novamente, a gente consegue ver o uso de CPU, o uso de memória. O 15 a gente vê a versão da API do Docker e a versão do Docker padrão. Agora, voltando para os processos de matar, vamos utilizar o input 6 aqui para matar. Então a gente joga o ID aqui, espera um pouco, e aqui ele fala, container tal foi morto com sucesso. E bom, o 7 a gente novamente coloca o ID e ele vai remover. Então aqui ele nos diz, container tal foi removido com sucesso. E o 16 é o input para a gente sair do programa. Foi isso, obrigado.